YouTubers. Pena que hoje em dia a maioria deles deveriam ser chamados só de YouTubers, sabe? Todo mundo amava chegar em casa, ficar vendo vídeos de Minecraft, depois chamar um amigo pra jogar junto com você. Ir pra escola falando dos vídeos do Authentic, caralho. Authentic, cara. Isso te lembra alguma coisa? Claro, além de nostalgia e felicidade, Authentic me lembra Authentic, pois era exatamente tudo isso que os YouTubers eram na época. Pena que hoje acabou a era YouTubers. Legal, né? Juntei a introdução com o nome da primeira parte do vídeo. Caralho, eu sou muito foda. Opa, gente boa, tudo suave com vocês? Mais um vídeo e vamos lá. A era YouTubers, sabe? Antigamente nos vídeos que nós amávamos assistir, não precisava de nada. Nem sequer edição ou um título chamativo. Se eu postasse um vídeo, um arquivo bruto, se fosse gravado com carinho e com autenticidade, principalmente com amor, eles recebiam milhões e milhões de views. Todo mundo fazia aquilo por amor, por carinho, nunca foi por dinheiro, até porque ninguém imaginava poder viver do YouTube naquela época. Vamos comparar esse vídeo aqui, do Authentic, um vídeo do maior youtuber do mundo, o MrBeast. Acho que todo mundo conhece o MrBeast, né? Olha a diferença, vamos comparar o título do Authentic com o título do MrBeast. Eu acho que um é um pouquinho mais chamativo que o outro. Percebe? A gente assistiu os youtubers pois gostávamos deles, da personalidade, não porque eles faziam coisas absurdas igual o MrBeast. Claro que é muito legal ver o MrBeast ajudando milhares de pessoas, mas tem vídeos que convenhamos que não tem necessidade alguma. Hoje em dia tem milhares de vídeos ensinando você a entender o algoritmo do YouTube para ser mais recomendado, chamar atenção, você tem que postar short, tem que ter uma thumb chamativa, ter um título chamativo, ter tags. Cara, quando tudo isso mudou, quando todos deixaram de fazer o que amavam para fazer dinheiro. Parte 2, motivo da decadência. Vamos lá, Digo, Utopia, até o Felipe Neto, que já tem dinheiro pra caramba, divulgaram aquele site de apostas lá, a Blaze. E sinceramente eu fiquei muito decepcionado. Às vezes a gente realmente precisa de uma grana mesmo, mas o Utopia, por exemplo, tem tantos patrocinadores bons que pagariam talvez até a mesma quantia que a Blaze. A Honegame, por exemplo, que é uma empresa que já divulgou o Utopia um monte de vezes, deve pagar uma boa quantia pro Utopia. Utopia não, Utopia. Sempre confundo. E a Honegame, por exemplo, se ele continuasse divulgando ela, não iria acontecer nada disso, até porque a Honegame não era nenhum tipo de golpe. Porque, vamos falar a verdade aqui, todos que divulgaram a própria Blaze sabiam que a Blaze era um tipo de golpe. Fala que não parecia ter nada estranho, é mentira. Eu falei isso pra vocês perceberem um tanto de youtubers que às vezes nós assistimos e se venderam por dinheiro. E dinheiro, uma obra maldita criada pelos próprios seres humanos. Vocês acham que isso aconteceria há uns 6 anos atrás? Onde os youtubers nem sequer tinham patrocinadores. E mesmo se tivessem, será que eles divulgariam um golpe para os próprios inscritos caírem e eles receberem dinheiro por isso? O dinheiro comprou até a dignidade de alguns youtubers de hoje em dia. Eu não acho que eles sejam más pessoas, principalmente o Digo e o Utopia. Mas de qualquer forma, depois de tudo isso não dá mais pra botar a mão no fogo por ninguém, então eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque o Utopia, por exemplo, estuda tanto o YouTube, onde ele mesmo afirma em um de seus canais que ele comprou até um livro escrito pelo MrBeast ensinando a entender o algoritmo do YouTube. Será que é pra receber mais visualizações e consequentemente receber mais dinheiro? Eles não estão errados por quererem mais views, eles não estão errados por quererem mais dinheiro, mas o que eles estão fazendo é um exagero, cara. Se eles estivessem passando por dificuldades, se o canal não estivesse indo muito bem, até tudo bem, né? Mas pô, o Utopia já tem 3 canais e ele recebe no mínimo uns 15 mil reais por mês. Ainda agora na edição eu acho que eu exagerei um pouquinho, tá? Mas é por aí. O canal dele tá indo super bem, o do Digo, né, também está indo super bem. Não falta nada pra eles. Já o Felipe Neto, o João Caetano e os outros youtubers aí que com certeza todo mundo já sabe que eles são milionários, não tem necessidade nenhuma. Em resumo, os youtubers não são mais autênticos, não fazem mais nada por amor, pois tudo que eles estão fazendo hoje em dia é para o algoritmo do YouTube e para o dinheiro. Mas e agora? Será esse o fim do YouTube? A partir daqui, meus lindos, eu acho que é 880. Ou vai piorar cada vez mais, ou eles vão perceber o quão artificial está o conteúdo e vão mudar. O carro dos ovos, super baratos. Impressionante que sempre quando começa a gravar, começa a chegar esses carros do... Claro, esse vindo para os canais que tem alma. O Felipe Neto, por exemplo, o MrBeast, pode esquecer. Eles vão continuar fazendo conteúdo deles para agradar o algoritmo. E isso é triste. Pois dá sim pra agradar o algoritmo e fazer vídeos bons. O melhor exemplo disso é o próprio Oliveira, ou Oliveirão, e agora ele mudou o nome. O cara explodiu em 4 vídeos e fazendo vídeos muito bons, de qualidade, sabe? Querendo ajudar pessoas e até hoje ele continua assim. E é por isso que eu amo o canal dele. Fica claro vendo os vídeos dele que ele agrada o algoritmo, mas ainda assim faz um vídeo incrível. Já os outros canais hoje em dia são muito superficiais. Acho que tudo isso é culpa das empresas que criaram as redes sociais, que fazem de tudo pra manter uma pessoa presa dentro do aplicativo, dentro do site delas. Também tem um pouco de culpa no TikTok, onde criou os malditos vídeos curtos, fazendo as pessoas ficarem cada vez mais propensas a não terem paciências para assistir um vídeo longo, e também criando ansiedade na maioria das pessoas que veem esses vídeos. Como eu disse, é 880. Ou tudo isso vai mudar, ou só vai piorar. Vamos pensar de forma positiva, né? Mas mesmo que tudo piore, ainda vai existir poucos criadores de conteúdo que fazem porque amam. Mas eu acredito que ainda vai existir. Hoje em dia eu posso citar vários canais que fazem porque gostam.
acho que eu falei errado. Failine, Oliveirão, Slog, sem valor pra esses criadores, gente. Pois eles têm que dar pra muita coisa pra não ser vendido por conteúdo fútil e sem qualidade. Eu poderia ter feito 300 vídeos do Haluka, ter ficado com uma boa graninha por causa disso, tá? Mas não, eu preferi ficar fazendo esses videozinhos simples de reflexão aqui pra vocês, mas ajudando, nem que sejam poucas, mas ajudando pessoas. Dito isso, vamos para o aprendizado/reflexão. Rapaziada, a reflexão que eu quero passar é: nada deveria poder comprar sua dignidade, nem seu amor, muito menos seu carinho. Eu acho que eu já disse isso, mas no mundo de hoje o foco sempre é o dinheiro. O YouTube não é diferente. Os 5 canais mais famosos do mundo são 5 canais empresariais. Não tem literalmente um canal que não é empresarial. Quer dizer, tem o MrBeast lá no top dos 5 canais, mas convenhamos. E YouTuber, pra mim, pelo menos, né, é uma pessoa que faz vídeos com o intuito do público poder se identificar com ela. Convenhamos, pra você poder se identificar com o MrBeast, você só tem que ser um pouquinho milionário. Até porque o cara gasta milhares de dólares em todo vídeo dele. Mas, gente, independente do dinheiro que for, principalmente se você aqui que estiver assistindo ou ouvindo agora for um criador de conteúdo, faça sempre seu conteúdo por amor e com carinho. Nunca se venda por dinheiro. Vocês podem salvar essa parte do vídeo aqui. Caso algum dia, por alguma obra de Deus, meu canal crescer, pode ter certeza que se eu não estiver precisando, eu nunca vou me vender por dinheiro. Até porque o dinheiro não passa de um papel que faz um ser humano matar o outro. Valorizem esses youtubers como o Logan, né, do Matemática em Evidência, por exemplo. Principalmente o Logan, cara, que recebeu uma oferta de patrocínio da Blaze e não quis aceitar por carinho ao seu público, por não querer divulgar um golpe. Aí, rapaziada, eu já ia terminar o vídeo agora, mas Calma que eu esqueci. Mas aí o Forever, que era um dos caras que eu assistia, por incrível que pareça, eu esqueci o nome dele. Ele basicamente fez um desabafo falando que o pessoal do YouTube agora estão fazendo vídeos muito profissionais e é por isso que ele tava preferindo fazer live. Aqui é uma plataforma onde as pessoas estão muito competindo por conteúdo. Então saiu um novo update de Minecraft que tem as armadurazinhas da hora lá. Mano, vai todo mundo fazer o mesmo conteúdo. Na busca por fazer conteúdos melhores, as pessoas estão deixando de jogar. Aí ele basicamente quer dizer que o pessoal tá focando muito em como que o vídeo vai ficar no resultado final do que no processo de fazer o vídeo, do que na jogatina, do que se divertir de verdade, sabe? E cara, eu acabei pensando numa coisa, que é isso que eu vou falar agora na parte final do vídeo. Sabe, meus lindos, o YouTube ainda é um dos sites mais acessados do mundo, mais precisamente o segundo mais acessado do mundo. Mas eu acabei descobrindo uma parada. Vocês sabem por que de algumas pessoas hoje em dia preferirem assistir lives do que assistir vídeos? Não faz sentido, né? Os vídeos têm edições, são mais curtos, dependendo até mais interessantes do que as próprias lives. Isso só prova o meu ponto sobre como o YouTube pode só desabar do nada. As lives, ninguém pode se esconder através da edição, nem do algoritmo. Todos eles são eles mesmos, sem cortes, sem nada. As pessoas, elas gostam de ver esse lado dos streamers, além de ter aquele contato mais próximo com o espectador, né? Eles fazem aquilo por carinho, senão qual o motivo de fazer live? Claro, fazer live também dá muita grana, mas o dinheiro em si vem mais das donates e do próprio espectador em si, do que da própria Twitch, né, em si. No caso que eu tô dando exemplo da Twitch, né, mas pode ser outros bagulho também. A Twitch, ela paga 1 centavo pra cada anúncio assistido, 1 centavo de dólar. O YouTube, ele paga muito mais que a Twitch, isso é um fato, você pode até pesquisar aí. Então eu imagino que esse é um dos motivos das pessoas preferirem lives do que assistir vídeos, né, dos seus criadores. Pois ele não tem como se esconder, não tem cortes, e tem um contador mais direto com o espectador. Espero que vocês tenham aprendido algo com o vídeo. Se aprendeu, não custa nada deixar aquele like e comentar cobertor. Comenta cobertor pra eu saber que você é um inscrito fiel que assistiu até aqui. Rapaziada, eu recebo R$0 com o YouTube, então caso você queira me apoiar, mandar qualquer quantia e receber 3 vídeos exclusivos e 3 podcasts exclusivos, mais um monte de coisa, sorteio, vídeo antecipado, enfim, coisa pra caramba. Tem 2 links aí na descrição. O primeiro link é você pagar R$5 mensalmente e você recebe todos esses benefícios que eu falei pra vocês e mais um pouco. E o link de baixo, o segundo link da descrição, você vai poder mandar qualquer quantia, mas você não vai receber nada em troca. Então, se o intuito é só me ajudar mesmo, não receber nada em troca, o segundo link é melhor pra você, beleza? Isso já me ajuda muito. Então, valeu, gente. Beijo na bunda. Até segunda.